I get a text, I'll look at my phone. It's definitely texting. Instagram, Twitter, Facebook. Snapchat. I do Snapchat and drive sometimes. Like, every time I do it, I think about it, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd like to want to introduce you to a friend of ours. My name is JC. I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted, he turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with a partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. I can assure you on my drive home right now, I'm not going to use my phone and drive, and I'm not going to do it when I go to work tomorrow and the next day after that until, it becomes a habit, and that just doesn't happen at all. I know this is hard, I'm sorry, it's hard for me too, but this is real. You have the power to really actually make a difference and do something about it. Thank you. O vídeo que você acabou de assistir é um dos motivos dos acidentes que acontecem em Ribeirão Preto e no Brasil. O uso do celular enquanto se dirige. Há outros motivos também, como por exemplo as drogas e o álcool. Para falar sobre prevenção de acidentes, eu convidei a coordenadora de um programa de prevenções a acidentes do Hospital das Clínicas e da Prefeitura de Ribeirão Preto, a Ana Helena Parra Scarpellini. Apesar da redução dos acidentes nos últimos anos, só em Ribeirão, em 2017, 10.639 acidentes, o número ainda é muito alto. Não é, Ana? O número é grande e a grande discussão é que a população acometida é de jovens, a grande maioria é de jovens, né? Entre aí 16, 17 anos e 35 anos, né? E a população, né, que é economicamente ativa, é o estudante, é aquele profissional que está começando a carreira. Então, essa população que tem a vida toda pela frente, planos, né, acaba sendo acometida pelos acidentes de trânsito mais graves. Então a ideia é que a gente, por ser mortes evitáveis, é que a gente possa fazer esse trabalho, que é um trabalho de educação, orientação, de prevenção. E esse programa é voltado para o jovem mesmo, né? E ele tem uma história de sucesso, né, fora do Brasil. Ele tem mais de 20 anos, né, no Canadá, ele é desde 86, e com redução, né, do número de acidentes, né, e de sequelas, né, ao longo dos anos. E essa história de sucesso a gente acabou trazendo para cá, e Ribeirão Preto foi a primeira cidade, né? Bom, a Ana Helena, ela é coordenadora de um programa chamado PART, que é uma sigla em inglês, mas que, traduzindo, é um programa de prevenção que completa 10 anos em outubro. Uhum. Coincidentemente ou não, de 2010 para cá, Ana, os números caem de 17 mil acidentes de trânsito em Ribeirão Preto em 2010 para 10 mil em 2018. Quer dizer, em 8 anos houve uma redução de 17 mil para 10 mil. Uhum. O programa deve ter colaborado com esses números. Então, a ideia sempre é
acreditando na prevenção, a gente, claro, que espera, né, que uma grande parte da resposta seja atribuída às nossas ações, seja no programa, seja outras ações que a gente faz com os parceiros ao longo aí dos anos, o Maio Amarelo que vem intensificando ao longo desses anos, né, as suas ações, suas campanhas de prevenção, e a Transerp que tem sido muito atuante nesses últimos anos. Então a ideia, assim, que a gente acredita que realmente isso aconteça. Só que, como eu te falei já anteriormente, no Canadá eles têm como marcar a carteira, né, a carteira de habilitação de quem passa pelo programa e quem não passa. E com isso eles conseguem mostrar, evidenciar a redução da mortalidade, a redução dos envolvimentos, né, de quem passou pelo programa, em todos os quesitos, seja cinto, seja velocidade, uso de álcool, em todos os quesitos. A gente não consegue esse dado objetivo, né? A gente acredita que tem a participação sim na redução, mas a gente tem, claro, um qualitativo. Então a gente sabe que os alunos, eles elogiam, eles fazem depoimentos, eles pedem para que voltemos na escola. Então assim, depois de passar um dia na unidade de emergência, vendo a parte prática, né? A gente tem aulas com todos os profissionais, é um programa multidisciplinar, interinstitucional, né, multi-interinstitucional na verdade, e eles passam com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, passam com médicos, enfermeiros, falando sobre prevenção de acidentes, a própria Transerp, vendo vídeos, é um programa extremamente interativo. E depois eu faço a visita no hospital, na sala de trauma e CTI. E eles veem pacientes que se envolveram em acidentes, e eles veem as sequelas disso. Então é um programa real, que mostra que isso acontece e acontece com todos. O jovem acha que nunca acontece com ele, nem com sua família, nem com os próximos, né? Ao seu entorno, mas a gente mostra que pode acontecer com qualquer um. E a gente fala dos cuidados, né, das pequenas ideias que podem mudar toda essa história. Então a gente fala dos grandes fatores de risco, que é o uso do celular, que só vem aumentando agora com os anos, né? E não é só falar, é digitar também, né? E seja em qualquer nível, seja no pedestre, para quem está dentro dirigindo um carro, para quem está dirigindo uma moto. A gente fala da velocidade, dos rachas, né? Do não respeito às leis, do uso de cinto de segurança. A gente sabe que no banco da frente todos usam, mas no banco de trás não. E isso é proteção, claro, e a gente mostra. E mostra com exemplos claros. Então, né, com filmes, com depoimentos. E a gente termina o programa falando, né, os voluntários que foram vítimas de acidentes e têm sequelas, né, são grandes exemplos. Eles contam o que aconteceu, como era a vida antes, depois, a reabilitação, e acabam mostrando com o seu exemplo, né, como a vida muda e como a gente pode, né, realmente pensar 30 segundos e tomar atitudes, né, decisões melhores. O maior responsável entre os jovens, que é a maior incidência de acidentes está entre os jovens, como você falou, é o álcool, é droga ou é o celular hoje? Então, o álcool, ele continua sendo um grande vilão, né, porque a gente sabe que ele foi o grande responsável durante todos esses anos, a gente sabe das campanhas educativas, da questão da fiscalização, né, da blitz. Então, a gente tem realmente um grande impacto em relação ao álcool e a gente percebe que agora com a fiscalização, as multas, o aumento da penalidade, da fiscalização, isso teve alguma mudança de comportamento, né? No uso de Uber, uso de táxi antes, agora Uber, a gente sabe que isso vem acontecendo. Uma grande parcela da população acabou sendo penalizada com as multas, a retirada da carteira, né? De habilitação, então a gente sabe que isso mudou, né? Tem mudado, né? Ao longo desse tempo. E aí a gente espera que isso, claro, melhore. Mas o celular vem crescendo, então eles acabam sendo os dois grandes vilões hoje. Porque o celular, ele era
secundário, né? Até porque era falar no celular, né? Hoje é falar, digitar, gravar áudio, então é tudo muito interativo. E esse tem sido o grande desafio, porque não é só... Se a gente separar num sinal, né, qualquer horário, e virar do lado, tá todo mundo falando no celular. E aí não é só o jovem, né? Então eu acho que o celular vai ser o grande desafio de mudar culturalmente, porque os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália têm feito campanhas falando do uso do celular. Então o celular tem sido o grande vilão em termos de aumento da incidência. Nós né? temos mais dois vídeos, o próximo a gente já pode exibir, tem um que fala especificamente de celular. Vamos ver se... Não, esse também é um vídeo muito interessante. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Também choca, né? Esse vídeo eu gosto bastante, ele foi uma campanha que o Ministério das Cidades fez há anos atrás. Então eles me mandaram até um making-off de cada história. E é muito interessante, porque a gente fala muito em óbito, a gente fala muito em número de mortes, e a televisão também, a mídia noticia a questão da morte, mas existe um número enorme de sequelas por trás disso, né? Para cada acidente grave você tem um número que você multiplica aí por 6, 7 em termos de número de sequelas. Então, isso acaba sendo mais silencioso, a gente não conversa muito sobre isso. E esse filme traz à tona o número de pessoas que têm sequelas e que vão ter que se adaptar na sua nova vida. E é isso que a gente termina o programa, esse vídeo, eu passo antes dos voluntários, porque é justamente o fio condutor para mostrar a vida dos voluntários, né, depois do acidente, mostrando todas as suas dificuldades para inserção na sociedade, no trabalho, né, com a família e toda a dificuldade social, né. Bom, só reforçando, são 2.638 acidentes, 10.639 acidentes em Ribeirão em 2017, 2.638 com vítimas, sendo que no total de vítimas, 3.998 pessoas em Ribeirão foram vítimas de acidente de trânsito com 51 mortes. Tem mais um vídeo, que é este sim é sobre o celular. É celular. Perfeito esse vídeo. If I get a text, I'll look at my phone. It's definitely texting. Instagram, Twitter, Facebook. Snapchat, I do Snapchat and drive sometimes. Like, every time I do it, I think about it, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd like to want to introduce you to a friend of ours. My name's JC. I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted. He turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with a partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. I can assure you on my drive home right now, I'm not going to use my phone and drive, and I'm not going to do it when I go to work tomorrow and the next day after that until, it becomes a habit, and that just doesn't happen.
at all. I know this is hard. I'm sorry. It's hard for me too, but you know this is real. You have the power to really actually make a difference and do something about it. Thank you. Este é um dos apelos que o Programa de Prevenção a Acidentes, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, pelo Hospital das Clínicas, as duas entidades fazem no programa coordenado pela Ana Helena, que vai falar agora sobre os 10 anos da entidade do evento que acontece em outubro, Ana. Então, os 10 anos, agora em 4 de outubro, vai ser no Centro de Convenções, né, ali na Bernardino de Campos, às 18 horas. Vai ser uma celebração desses 10 anos, convidando todos os parceiros que juntaram-se a nós durante esses 10 anos. Uma história aí de sucesso de grandes parceiros, de voluntários, né, e de todas as pessoas que acabaram participando da construção desse programa.